Olá pessoal, estamos começando aqui a 15ª edição do Genipapo, o podcast da Casa Verde. Casa Verde é esse espaço aqui, ó, essa casa rodeada de verde, né, com árvores de grande porte, com uma mata, uma pequena floresta aqui no coração de Itapuã, onde tem uma nascente, né, nasce um rio pequenino. E hoje, dia 8 de maio, né? 8 de maio. 8 de maio, amigo Fábio Chiva, segura o Genipapo. Hoje estado de graça. Essa tela tá pequena para comportar essa imensidão. Porque aqui tem um exército da ancestralidade, esse xamã da música, essa música que cura. Martoni Holanda, minha reverência, estou muito feliz de estar aqui hoje na sua companhia Celsa e quero ouvir muita conversa, muita música hoje. Martoni Holanda. Genipapo é seu, amigo. Olha, sinta aí o perfume. Isso aqui é um dos cheiros da minha infância. Né? Todo mundo tem uma Eu andava num sítio lá de uma pessoa de uma senhora que era muito querida, hoje ela não está mais aqui em matéria com a gente, mas ela me levava para esse sítio lá, tinha um açude, e tinha muitos pés de genipapo lá no sítio, então a gente sentia esse cheiro quando chegava no sítio, né? Quando era na época da safra do genipapo, eles caíam, ficavam assim, a gente às vezes ia colher. E aí eu peguei um balde de genipapo aqui no quintal. Eu lembro dela quando eu sinto esse. E do sítio e da minha infância também, né? Do banho de açude, aquela história toda. Legal. Amigo, você nasceu em Sobral? Nasci em Sobral, uma cidade ao norte, lá no norte do Ceará, né? Chamada Princesa do Norte. Estou por lá até hoje, fazendo arte, né? Mesma casa? Não, eu morei muito tempo no mesmo bairro, né? Nasci num bairro lá de Sobral, aí mudava só assim de uma rua para outra. Aí teve alguns períodos que minha mãe morou alguns meses, ou acho que um ano no máximo, no interior onde ela nasceu. Mas depois voltando para o mesmo bairro que a gente morou. E lá eu fiquei até quando casei, depois que eu casei ainda morei mais 12 anos nesse bairro, depois é que eu mudei para um outro, que está com 22 anos que eu moro nesse bairro que eu moro hoje. Que já é quase saindo da cidade, chegando numa serra que tem lá próximo. A parte mais alta da cidade, né? Subindo um pouco da serra. Uma curiosidade que eu tenho, como é que... Só para a gente falar um pouco mais sim. da adaptação com nós. Tem que lembrar do microfone Laguela. Tirar o microfone Laguela. Como surgiu a música? Né? Qual a sua primeira recordação envolvendo a música? De música, eu nasci dentro de uma musicalidade dos terreiros, né? A minha mãe é mãe de santo e ela de Umbanda, e quando eu nasci ela já tinha esse terreiro. Mas a minha lembrança disso, da musicalidade, né, não foi nem exatamente no momento do terreiro. A lembrança mais antiga que eu tenho disso, eu morava nesse período que ela foi morar nesse sertão que eu falei, que é em uma cidade chamada Nova Russas, no Ceará. Ela nasceu lá. E ela morava lá na periferia dessa cidade. E a nossa casinha de taipa lá não tinha, lá nesse local não tinha energia elétrica, passava uma estrada do lado da casa. E ainda era aquelas portas que abrem assim a parte de cima e deixa a parte de baixo fechada. E eu gostava, tinha um ponto da casa que tinha uma rede, e eu gostava de ficar lá, deitado nessa rede, às vezes à noite. E um dia eu estava deitado, era no mês de maio, eu tinha um mês para eu inteirar 3 anos de idade, né? Que eu inteirava em junho, então era em maio. E eu estava deitado e aí eu escutei algumas pessoas cantando na lateral da casa, passando na lateral da casa que era a estrada. E eu escutei aquela música aquela ladainha que o pessoal canta para Nossa Senhora no mês de maio, né? E nesse dia eu aprendi essa ladainha. A 13 de maio na cova daí, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Os 3 pastorinhos cercados de luz
no céu aparece a mãe de Jesus. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. E aquela sonoridade daquelas vozes cantando, quando eu escutei, eu fiquei encantado. Eu acho que eu entrei naquele dia num encantamento, sei lá, e eu pulei daquela rede, corri naquela banda de porta, pisei naquela madeirinha de baixo e pus as mãos assim na porta e olhei. A procissãozinha ia passando com aquele andor cheio de flores. E no meu encantamento de criança eu vi uma luminosidade naquela que eu não sabia que era uma estátua, né? Na minha visão de criança aquilo não era uma estátua, era uma pessoa, só que pequenininha. E aquele globo de luz em torno daquela pessoa clareava aquele povo todo. Maravilha. Onde não tinha energia elétrica, não tinha nada, e eu não entendia como era aquilo. Aí eu corri atrás daquela procissão. Quando eu cheguei mais na frente, a Santinha, como o povo chama, né? Eles tinham colocado na porta, na entrada, na frente da casa da minha avó, mãe da minha mãe. E lá eu queria ficar ali para ver como era que era aquele momento, mas a minha irmã mais velha estava lá e me botou para casa, porque ela não queria ficar tomando de conta de mim, né? No meio do povo. E eu fiquei com o pensamento preso naquela imagem. E no que tudo aquele encantamento que eu vi, que não teve resposta naquela hora. Então, aquela música eu gravei naquele dia. É a primeira lembrança que eu tenho de uma música que mexeu com o meu sentimento, a minha percepção, e ao mesmo tempo eu aprendi. E eu vi que aquilo tinha algo de sobrenatural naquilo ali, porque não tinha nem noção de que uma criança com menos de 3 anos de idade tivesse uma percepção de tantos detalhes, tanta coisa, e até hoje lembre disso, né? Assim vão 55 anos. Não é brinquedo, tá como se tivesse sido ontem isso. E isso está presente no início daquela música que eu cantei lá, falando desse momento, né? Senhora dos meus amores, eu canto versos de harmonia, reúno em meus louvores a natureza da alegria. Senhora, em meu olhar nasceram versos de encantação, ao ver-te por entre as flores, clareando as almas na procissão. Carrego com alegria, dentro de um coração de menino, a imagem de ternura, no olhar de mãe de um Deus pequenino. Fala desse momento. Porque quando eu cheguei lá na casa da minha avó, eu olhei para ela. A estátua de frente para mim, e eu olhei para os olhos daquela estátua e gravei aquele olhar que para mim não era uma estátua, era uma pessoa viva, e aquele olhar não era de uma estátua. Por isso que eu digo que aquilo era uma visão dentro do mundo da criança, como algumas crianças veem o mundo mesmo. Não é que nem nós adultos, né? Ou não é que nem alguns adultos. Estou colocando nós adultos porque eu não estou me colocando no meio dele, não. Então, alguns adultos veem diferente do que a criança vê. Então a musicalidade para mim começou ali. Aí depois nos terreiros, né? Aí 6 anos, 7, aí eu já estava mais participando dessa vida dos trabalhos da minha mãe, né? Aí eu já escutava os pontos dos caboclos, o atabaque. Aí com 7 anos, 8 anos eu comecei, eu quero aprender a tocar atabaque. E aí dali para frente eu comecei a pegar o tabaco, tocar, cantar, né? Do seu lado tem um e do outro lado Pois tem aqui outro. vem falando dessas origens. E aí essa parte da musicalidade cantada veio também do terreiro, que era onde eu cantava, né? Não tinha noção assim que um dia eu iria cantar profissionalmente, nem fazer músicas para gravar em CD, não tinha nada disso. Eu cantava porque era o meu mundo. Era onde eu nasci, vivia e fazia parte da minha cultura, da minha família. E aí a gente vê a função da música dentro desse contexto, né, de celebração, contexto do ritual, né? E a música, originalmente, ela estava muito ligada a isso, né? Celebrar algum Sagrado, acontecimento, né? Ligado ao sagrado, ou ligado às mudanças de estação, solstício, a colheita, os cantos de trabalho, né? E hoje a música, né? Eu inclusive tenho uma tarefa
para fazer depois de amanhã, né? Quem estiver assistindo depois, esse depois de amanhã do dia 8 de maio de 2023. E que eu vou falar sobre a música, né, que a gente consome no dia a dia e que é utilizada para diversas funções, né? Seja no entretenimento, seja no contexto do pessoal que vai para uma academia. Você entra num supermercado, está ali a música tocando, entra numa loja de... Quer dizer, a música está sempre com alguma função, seja para estimular as pessoas a fazer algum consumo, isso, aquilo outro. E originalmente, né, a gente sabe que a música era muito mais, né, você vai numa tribo de índio, por exemplo, ela tem uma função muito ligada ao ritual, né, a essas celebrações. E aí eu estava ouvindo, eu quero justamente, vou conversar com pares de alunos, né, sobre essa influência da música nas nossas vidas. E estava ouvindo umas músicas que eu nunca ouço, justamente de uma forma que eu estou pensando como fazer essa abordagem, não ficar parecendo que é uma coisa, né, de querer... Uma visão moralista. Tudo mais, né? Mas de assim, despertar para isso, porque às vezes as pessoas consomem a música sem nem perceber o que a música está dizendo e seja ali quem está fazendo fit dance ou na academia, e às vezes compartilha isso com as crianças, né, com os jovens e tal. Como é que você percebe, você que realmente a música, para você, eu vejo que tem um quê de sagrado mesmo, né? Um sacerdócio, né? Eu sinto isso no sacerdócio da música. E assim, ele veio dessa tradição, quer dizer, você nasceu já dentro do contexto do terreiro de Umbanda, com sua mãe como mãe de santo, teve essa experiência com a Virgem Maria, no caso, né, a procissão de Maria no mês de maio, e dentro de um lugar que, né, acho que você teve mais tempo de assimilar mas traz também algo no seu coração de algo ancestral, né? Como é que você vê essa vivência que a gente está tendo hoje, Eu acho que assim, essa ciência da música ela é uma ciência muito antiga, né? E como todo conhecimento está sujeito às vezes às pessoas que não compreendem ele numa amplitude maior, usar de uma forma diferente do que ele realmente é para ser. Porque como é uma ciência, é um conhecimento, a pessoa que obtém aquele conhecimento, ela vai usar de acordo com a condição que ela tem de usar. Então, às vezes, hoje eu considero assim, porque utilizo o som, né? Porque o que é comum às músicas clássicas, às músicas regionais, às músicas tribais, o que é comum a todas elas é o som, que está em todas. E aí eu acredito assim, que o som e o silêncio. Porque as pessoas às vezes não compreendem o que é o som, usam ele de maneira indevida e fazem algo que elas chamam de música. Algumas coisas eu não considero música, eu considero um som utilizado de uma forma que não é a melhor forma de se usar. E tem um efeito nas pessoas. Quando esse som é usado e tem um efeito que não é positivo, não é construtivo e não é saudável para a energia nossa, humana, então eu não classifico isso como música. A música é algo que conduz para o positivo, para o saudável e para o construtivo, para o harmonioso. Né? Porque a natureza, quando você escuta a música que a natureza mostra para nós, ela não desagrega, ela não prejudica. O que é o prejudicial que tem no canto de um pássaro? Não tem. Então a natureza, ela, no som do vento, no som das águas, todos esses sons são sons que eles nos harmonizam. Qualquer coisa feita numa vibração diferente, por que tem a vibração diferente? Porque tem a dualidade. Né? Pela dualidade a gente pode usar, né, pegar um copo d'água desse aqui e usar ele indevidamente, a pessoa tira a função original daquele para uma outra coisa que a dualidade pode fazer isso, adultera o que é original. E o som é a mesma coisa, a pessoa pode trabalhar com melodias e às vezes
adoecer pessoas. Porque a música cura, mas alguns sons feitos de forma diferente às vezes adoecem as pessoas. E muita gente hoje escuta coisas, sons cantados ou tocados, e às vezes adoece e não sabe por que é. Às vezes está ouvindo direto dentro de casa, determinadas músicas. Porque as pessoas também que compõem essas músicas não sabem o que é uma ciência antiga, que é talvez a ciência mais antiga nesse mundo, que é o mistério da palavra, a força da palavra. E aquilo que está sendo dito dentro de casa, ou nos ouvidos de quem está, que às vezes bota um fone de ouvido, que é outra moda, que o povo bota um fone de ouvido, passa o dia todo com um fone de ouvido, escutando uma coisa que fica guardada dentro da cabeça delas, e não sabe o peso e valor. Tem assim, que a associação dos termos, né, das palavras com a melodia, com o ritmo, com a harmonia, ela tem um efeito que às vezes gruda ela faz, você ouve uma música e fica com ela um tempo. Então, às vezes realmente algumas músicas que têm palavras que têm um efeito que não é benéfico, fica ali girando na cabeça, né? Reverberando, né? Acontece muito isso, né? A gente às vezes dormir com a música na cabeça, acorda com a música na cabeça, né? E quando a gente tem a oportunidade de ouvir coisas boas, é legal, né? Mas tem gente que às vezes, né? Imagine como fica a cabeça de quem tem a prática de ouvir. E outra coisa que o que a gente observa é que também tem uma coisa que é muito comum àquele tipo de sonoridade, né? É que a música de qualidade, ela permanece ao longo do tempo. É algo que é como se fosse assim, por mais que queiram destruir, por mais que queiram acabar com aquilo, não conseguem fazer isso. Né? É como eu às vezes comparo com a cultura popular, né? Por mais que alguém não goste, por mais que alguém ache que aquilo ali não é para existir, não tem como acabar com a cultura popular. Do mesmo jeito, não tem como acabar com a música de qualidade, porque quem proporciona isso é a natureza. Então, quando alguém pensa que está... Aí por isso que as coisas que são feitas, que não é nesse molde da natureza, é só moda, é só modismo. Um dia se acaba rápido, do jeito que começou. Tudo que se inventa que não é algo de original, né, de acordo com essa natureza, é só modismo e passa também. Fábio, o que acha de... O pessoal diz que não tem essa coisa de música de qualidade, música boa, música ruim. Não tem uma coisa assim que as pessoas acham que não deve... Tem um discurso, né, que não é deve... como se fosse um elitismo, né, que você está menosprezando uma música que... Mas acho que tem uma outra abordagem, essa abordagem do mestre aqui está... É incontestável, né? Se você percebe que ela está reverberando de uma forma positiva, né? Eu lembro que, inclusive aqui a gente acabou de sair da oficina de muita música, ninguém acontece aqui antes, né? E eu sempre inicio cada turma contando uma história, né? Que na China antiga, né, o imperador enviava emissários para cada aldeia para ouvir a música que estava sendo praticada. Imagine o tamanho da China. Então, o trabalho que não era isso, porque ele acreditava que no momento que a música fosse alterada, o império cairia. E aí eu pergunto a cada nova turma, e aí? O imperador da China era maluco? Ou malucos somos nós que achamos que não faz a menor diferença a música que você bota para dentro da sua cabeça? A música que está tocando aí não tem nada a ver com a sociedade que a gente tem? Será que não tem nenhuma relação? Né? E não somente, tem vários filósofos, né? Platão, Nietzsche, Hermann Hesse, grandes pensadores que mostram como a música, ela não só reflete, mas ela constrói a sociedade. Né? E a gente chega até ao ponto de uma insanidade que não é nem só uma música nociva. Você tem algo como uma música ambiente, que é para fazer um barulhinho, porque o silêncio é intolerável. A gente vive num mundo tão inquieto que o silêncio é insuportável, tem que ter um barulho, e esse barulho é a música. É muita doideira. E outra coisa é que, às vezes, as pessoas pensam que quando a gente fala disso, de música de qualidade, está fazendo referência a um estilo musical. Mas não é. É aquilo que eu digo, é o que é que se faz com o som. Por quê? Não adianta dizer que o funk é uma coisa ruim, porque tem muita gente que faz funk com mensagens e com vibrações boas.
Aí o samba faz isso, o forró faz isso, a música clássica faz isso. Então, do mesmo jeito que a pessoa pode pegar o ritmo, o estilo que é o forró e fazer algo que não presta, não é o estilo, é o que é que está se fazendo com isso. A música clássica também pode ter muita coisa ruim. Sim. E aí a elite escutar um monte de porcaria só porque é música clássica feita de uma forma que não é ideal, né? Então, todos os estilos são gostos diferentes. O rock, tem muita coisa do rock que tem algo de se aproveitar, que não é destrutivo, né? Só depende de quem é que está usando aquele estilo musical para fazer. Então não é que o estilo seja inferior a outro. É o que é que as pessoas, a compreensão das pessoas do que é que essa sonoridade é capaz de fazer com as pessoas que estão ouvindo, né? Uma linha de vibração, porque música, som é vibração. E vibração está ligado com espiritualidade, quer queiramos ou não. Quer cantar uma música pra gente aí, pra gente mostrar? Pô, já cantou duas, né? Mas posso acompanhar aqui. Bora, vamos ver o que a gente faz, né? Pegou a melodia do Florestal? Está falando aqui de som, né? A floresta é um dos lugares que nós mais observamos essa música natural, né? Por isso que é da natureza, né? A gente, nas florestas a gente tem o som das águas, tem o som dos pássaros, tem o som do vento, né? E aí tem uma música da minha autoria chamada Florestal que eu faço uma homenagem a esse reino, né, das florestas que reúne isso, o reino mineral que está lá nas águas, o reino animal, os seres que vivem lá, os animais que vivem lá, e o reino vegetal. Vê se eles estão. A voz do vento, segredos me conte, me cante.
essa música ela chegou para mim num momento de meditação, exatamente no meio de uma mata, né? Debaixo de uma grande árvore, estava lá meditando quando parecia uma ventania muito forte, muito repentina, que eu achei que ia arrancar aquela árvore junto comigo, levar tudo. Mas em seguida parou aquele vento, da mesma forma que chegou daquele jeito, ele parou e eu notei um silêncio naquela mata que eu procurava por um tempo, um pássaro cantando, qualquer coisa de som naquela floresta eu não escutava. Dava a sensação para mim que toda aquela floresta calou-se por causa daquele vento. E aí de repente eu comecei a escutar dentro da minha cabeça essa frase, como que a me explicar que vento era esse que eu tinha visto. Ele trazia uma mensagem com ele, que é essa música. Por isso que começa dizendo isso, o que aconteceu, né? A voz do vento, segredos me conte. Porque o vento ele tem essa capacidade de gravar também as características dos lugares por onde ele passa, os cheiros dos lugares por onde ele passa. E ele conduz isso com ele. E algumas palavras também, porque essas inspirações elas estão gravadas no ar também. Por isso que a gente percebe. Por isso que é dito para nós assim que a gente recebe essas poesias por inspiração, né? Porque está no ar, aí a gente inspira. Recebe a inspiração. E aí da primeira inspiração até a última inspiração, o que é que a gente faz? Respira. Respira. Eu estava pensando nisso. É isso, mas é algo semelhante assim, que as pessoas dizem assim, fulano criou algo. Nós não criamos nada, porque já está tudo criado, nós inventamos. Porque tudo que existe e há de ser materializado está no ar. E a gente recebe isso e está no ar e chega para nós pelo vento, que é o ar em movimento, e entra pela venta, por isso que a gente inventa. Isso eu estou falando da linguagem do caboclo. Na linguagem do caboclo, a linguagem do caboclo é isso. A linguagem do caboclo é isso. A gente não tem nariz, nem narinas, a gente tem a venta mesmo. O caboclo fala assim, né? E aí inventa por isso, porque está no ar e para entrar em nós é pela venta, não tem outro lugar, né? Pronto, porque a gente inspira pela venta, né? E aí a gente entra pela venta e aí dali a gente materializa aquilo, constrói atabaques, mesas, carros, aviões, mas tudo isso já está criado em algum lugar. E a gente inventa e materializa isso, constrói, né? A gente confecciona. E aí a inspiração é a mesma coisa. Registros acásticos, né? Como se tivesse no éter, né? A caixa do éter. Está tudo feito já. Né? Agora a inspiração, aí vem aquela mesma história da dualidade, né? Vamos inventar. Para cada coisa positiva que nós temos aqui, tem algo que às vezes teima contra aquilo positivo. Né? Nós estamos falando da música, aí da inspiração. Então, as palavras também existem para isso, para nos dar esse referencial, né? Então, aquilo que não é inspiração, que a inspiração é as coisas que vêm do positivo para nós. Mas tem uma outra energia também, que não é positiva, que ela chega nas pessoas, para incutir as pessoas a fazer também coisas que não são legais, né? E está no ar também. Só que aquilo que não é legal quando chega, que a pessoa respira aquilo, não é inspiração, o resultado daquilo, não é resultado da inspiração, é resultado da conspiração. Porque aquela força conspira contra o positivo. É como a intuição, que é algo que nos liga a nos livrar dos perigos. O outro lado não dá intuição para as pessoas, dá tentação. É para colocar a pessoa no perigo. É diferente, cada coisa, né? Cada palavra vai mostrando que nós vivemos mesmo nesse campo da dualidade. Então a inspiração nos proporciona muita coisa boa, né? Que a gente possa se inspirar, né? Para estar sempre construindo coisas boas, esse mundo ficar melhor da gente viver, porque não é brincadeira não.
A gente que tem trabalha com essa música mais, digamos assim, em busca de trazer saúde para as pessoas. Eu trabalho numa escola de saúde em Sobral. Escola de saúde e o meu trabalho lá, eu sou arte educador popular em saúde. Usando a arte como promoção da saúde. Enquanto muita gente usa a arte para um bocado de coisa, mas eu estou usando para isso. Né? Eu procurando usar para isso, para trazer saúde para as pessoas, através da arte. E aí, dentro disso está a música que a gente faz. Você falou daquela música Oração dos Matagais, de Altair Veloso, né? Como uma música de poder, né? Porque tem música, a música, ela, energeticamente falando disso, né? Espiritualmente falando de música, nesse sentido da vibração, de que é som e é vibração, então cada música ela tem uma característica, como que assim, um direcionamento para o que ela serve. Né? A gente vê os medicamentos que a gente faz da floresta, né? Os remédios, medicamentos que a gente faz das florestas, para cada planta cura uma determinada necessidade que o nosso corpo precisa, né? Curar. Numa planta só não cura tudo. Então a música também tem essa, porque tudo da natureza é assim para nós aqui. Então tem música que é para acalmar as pessoas. Eu vou falar da música, do que a música faz de positivo, e aí tem outra sonoridade que faz o contrário. Por isso que a pessoa tem que ter cuidado com o que está escutando. Então tem música que é para acalmar as pessoas. Tem música que é para curar as pessoas. Dependendo do tipo de música, cura determinada enfermidade que a pessoa tenha. Se ela escutar aquele tipo de música. Tem música que é para curar adulto. Tem música que é para curar criança. Tem música que é para curar a criança ainda na barriga da mãe, antes de nascer. Tem uma sonoridade específica para aquilo, porque eu estou falando disso porque existe a ciência das rezas, que é a palavra que quando ela é cantada também não deixa de ser reza, nem deixa de ter o poder da palavra que a música proporciona. Né? E tem música que nos eleva o nosso pensamento com uma vibração mais alta. Tem música que nos dá energia vital, força. Né? Tem música que nos faz mais sensíveis, desperta em nós sensibilidades que às vezes as pessoas não têm. Aquele tipo de música faz isso. Tem músicas que nos traz recordação da nossa ancestralidade. Tem músicas específicas que fazem isso, né? E cada um de nós tem a sua frequência para ela chegar e fazer isso, nos lembrar dos nossos ancestrais. E assim é. Tem música que é para a gente brincar. Né? Tem música que é para brincar. A vibração daquela música nos faz querer brincar. Por isso que na cultura popular tem os brincantes. Né? Geralmente as músicas que eles fazem, que eles recebem, que eles se inspiram, são músicas de brincar. Música dos brinquedos, né? O boi-bumbá, ciranda, maracatu, aquelas músicas de brincantes, todas elas têm uma vibração. Tem música de ajuntar as pessoas. Né? Isso a gente vai ver desde música de ajuntar. Essa natureza, por exemplo, o aboio do vaqueiro. Por que é que o vaqueiro aboia quando está conduzindo aquela boiada? Porque aquela sonoridade do aboio, ela é uma sonoridade circular e aquela sonoridade faz com que o gado ele se ajunte, ele não se espalha. E é por isso que tem um aboio. Quando ele vai aboiando, aí o gado vai... Dentro daquela sonoridade, a natureza do animal, ele não sai para outro canto. A tendência é ele se ajuntar. Porque é música de ajuntar. E do jeito que ajunta o boi, ajunta a gente também, né? Não é às vezes com o aboio, mas é com a sonoridade que presente no aboio, que está naquela música e faz com que a gente queira estar junto das pessoas. Assim. Me evocando assim, porque com o ouvido desatento, né? Parece que está falando uma coisa mística, uma coisa só do mundo espiritual, né? Mas eu estou lembrando um exemplo bem concreto desse poder do som, né? Uma vez ele estava no estúdio de gravação e o técnico conversando, né? Que um outro colega dele ensinou para ele e ele aprendeu esse truque que está do lado da conspiração, não está da inspiração.
Que ele falou assim, tava passando o som, era um anfiteatro grande, né? E aí tinha um cara lá na frente, assim, né? Aí esse outro falou assim, quer ver eu botar esse cara para ir correndo pro banheiro? Aí ele mandou só a frequência grave no PA, e daqui a pouco o cara saiu mesmo dali pro banheiro. Isso é ciência, né? Se mexe no corpo da gente, como é que não vai mexer com as emoções, né? E as pessoas realmente caminham surdas, né? Para essa grande magia que a gente tem à nossa disposição, né? E aí, voltando assim, eu percebo que você faz uma ponte muito luminosa, né? Com a palavra e o canto, né? E na tradição hindu, se acredita que cada palavra, ou cada som, ele tem 3 possibilidades de criação, manutenção e destruição, né? Que seria a trindade, né? Brahma, Vishnu e Shiva. E acho que tem a ver o que você está falando, né? Que às vezes você precisa destruir alguma coisa. Não é que a destruição em si seja... Você precisa de alguma coisa que está errada, que uma injustiça que você precisa destruir. Então você vai precisar ter uma energia de transformação ali, né? E nem sempre também o que é para manter, porque é bom, né? Às vezes você tem uma coisa ruim, você não pode querer essa energia de manutenção, né? Conservar, né? Conservar e transformar. É que a gente, quando por exemplo, do que ele falou aí, né? Às vezes um determinado cântico ou uma reza cantada destrói uma doença específica para destruir uma determinada doença. Né? Aí, então tem isso nesse sentido. Nem tudo que é para destruir quer dizer que é mal, né? Até já lhe agradeço uma fala sobre o rock, né? Que nem todo rock é ruim. Porque o rock só é errado quando ele errou. O rock errou. O rock errou. Quando ele acerta, ele é bom. Aí o rock é bom. Porque assim, meu primeiro chamado para música foi através do rock, né? Mas eu também sempre tive uma busca de conhecer, né? De uma curiosidade. E tem um livro, rapaz, que me marcou profundamente. O Poder Oculto da Música. Porque eu li esse livro 5 vezes, até metade. Eu li até metade e parava de desespero, porque, rapaz, eu estou tocando rock, eu estou fazendo uma coisa horrível pro mundo. E aí dava salve, Salvadora. Salve. Salvador, licença. Vai vendar uma boa aqui com o Antônio. Ele vai fazer uma boia aqui pra gente, já? É possível fazer? Eu tenho um compromisso hoje. É? Em casa, não vai consertar minha geladeira. Dia de papo é assim. Salve, salve sua mãe, sua divina criadura, que nos deu esse presente de termos Salvador. Como é que responde? Toma, Antônio. Pensar aqui ainda, né? Eu vou, mamãe, pro Cajuá. Eu vou trazer Marconi dentro de um vidinho de chá. Eu vou, mamãe, pro cajueiro. Vou buscar Marconi dentro de um vidinho de cheiro. Amor, querida, não vá tão de repente. Se lembre de outra vez, eu lhe prometi um presente. Onde tu vai? Como é o nome dele? Antônio. Martônio da pisada. Martônio da pisada. Ah, tá. Esses adoráveis criaturas. Essa Salvadora, viu, seu marido? Que menina. A gente vai lá em Sobral um dia desse. Vai mesmo, não me diz. Lá no Ceará. Tomar café lá em casa com cuscuz. É isso, Vem cá. Agora tu me lembrando, cadê Marcones? O quê? Presente. Estou falando que você não vai de repente porque tem um presente. Já bateu bem. Olha aquele papo. Cheira aí pra ver. Olha o cheirinho gostoso. Lembra de quê? E a gente lembra da moça. A
mamãe, quando ia pegar pimenta, buscar pimenta lá na Jardim das Margaridas, tinha uns pés de genipapo, que a gente subia até em cima do pé de genipapo para pegar genipapo assim, para a gente comer lá debaixo do pé de pimenta. Meio-dia, para poder matar a necessidade da fome, a gente comia muito isso. Hoje tem pessoas que não tem anemia, porque já comi muito isso. Isso aqui para o sangue é vida, abaixo de Deus. Viva o Genipapo. Amém. Viu? Olha, um abração, obrigado, e ó, amanhã eu tô aqui, viu? Se não lhe entregar o presente, deixa aqui com ele, tá? Sim. Cópia de Amadeu depois, hein? Então, puder só Amadeuzinho, mora aqui dentro. E com certeza. Quando ele me pede assim, Dona Senhora, eu quero que a senhora faça coisa para mim, eu não tenho dificuldade. Na hora, sua maneira, o que eu puder fazer, eu faço. E aí, ó, gente boa. Tirando o defeito, é quase santo. Sabe que eu tenho até orgulho de estar aqui na casa dele? O pessoal fala, poxa, tá ficando famoso, tá em Amadeu, Amadeu é um grande famoso. Com certeza. E não tem besteira. O famoso é o Genipapo. Com ele, vai. Seu Amadeu, ele sabe que eu não sou nojento. Seu Amadeu, vem, toma aqui, vai. Tudo que eu vejo, de boa, de boa. Boa, 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 andorinha, canta, 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 andorinha. Boa, 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 andorinha, canta, 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 andorinha. Dança bonita de pé de papo, sem usa um sapato. Vem pra casa verde, dança bonita e cheira de papo. Boa, 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 andorinha, canta, 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 andorinha. Boa, 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 andorinha, canta, 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 andorinha. Tchau, tchau. Até amanhã. Já cantou Deus pra abençoe. subir, né? Cantou pra subir. Tô pra subir. É. E eu estou alegre porque eu lhe vi. Eu também. Com certeza. Olha E só, aquela música de amo. São João que a senhora canta, como é que é? Pisei no Liro, agalhar murchou. São João me diz onde mora o meu amor. Pisei no Liro, agalhar murchou. São João me diz onde mora meu amor. São João do Carneirinho, onde foi fazer seu ninho. Na mata de São João, na beirinha do caminho. Pisei no Liro, agalhar murchou. São João me diz onde está o meu amor. Bate, sapatinha na casa do sapateiro. Assim pra cruzada de sapato, vem rapaz solteiro. Onde você falou, né? Da sua alegria de ter amigos, né? Mas A qualidade não, daqui mas da não. gente. Eu fico muito feliz com isso. Eu pedi pra pega esse quadro aqui, aproveita a senta essa aqui com a gente. O lâmpadas que está atrás dele. E traz esse quadro aqui pra gente. Vou ligar as três aí. Pronto. Valeu, até Ela amanhã. fora, tchau, tchau. Até Amanhã, Gonçalo. Que Deus lhe abençoe. Escuta essa música, já que a senhora cantou para São João, uma música dele que chama-se Viva São João. Oh, abre a porta, quero ver, meu bem. Abre a porta, meu amor, já vem. Abre a porta, quero ver, meu bem. Abre a porta, meu amor, já vem. Meu salão já tem bandeira, branco, azul e amarelo, chama acesa na fogueira. Lembra de eu nascer tão belo, chama acesa na fogueira. Lembra de eu nascer tão belo, se apresenta com as belezas em claros raios de luz, trazendo em si os encantos
Abri a porta, meu avô já vem. É água que traz a vida, da flor no chão do deserto, faz essa gente reunida seguir no caminho certo, faz essa gente reunida seguir no caminho certo. Nobre fiel profecia que anuncia a salvação, trazendo a luz do batismo bem junto ao coração. Guardição, fosse a harmonia do meu bendito São João. Guardição, fosse a harmonia, és meu bendito São João. Oh, abre a porta, quero ver, meu bem. Abre a porta, meu amor, já vem. Abri a porta e encontrei meu bem. Abre tua porta e meu amor também. Viva São João! Cajueiro pequenino, carregadinho de fulô. Mas eu também sou pequenina, carregada de amor. Nasceu que dia? Eu nasci no dia 23 para o dia 24, só que eu nasci meia-noite, faltando 5 para meia-noite que eu nasci. 23 para 24 de quando? Que De mês? junho, São João. Papai fez uma festona em casa e mamãe já estava sentindo as dores para me ganhar, né? Que hoje em dia tudo é parir, mas antigamente não era assim. Ganhar. Ganhar, neném. Ganhar não é verdade. Não era assim não, moça? E aí, quando foi meia-noite, o pó apertou, papai chamou o povo e falou com ele que ele ia buscar uma parteira. Aí ele botou a cela no cavalo, botou e foi buscar a parteira, meia-noite. Aí ela veio, montada na garupa do cavalo, mas papai. A Maria parteira toda, né? Para poder ela fazer o parto de mamãe, fazer o meu parto, o parto de mamãe para eu nascer. De 23 para o dia 24. Ela nasceu na fogueira Não, e tomando licor. Tinha, naquele tempo tudo era mais fácil, era da roça, né? Ninguém comprava nada. E aí era milho cozido, milho cozido, pamonha, bolo de milho, tanta coisa, na fogueira, milho assado, muita coisa, vejo um vinhozinho naquele tempo. E aí, Ao invés da mamadeira, você já foi logo no licor de genipapo, né? Fala a verdade. Agora olha aqui, é por isso que eu sou assim. olha aqui, olha, esse Mas o quadro segredo ela não foi conta, ela pintado. fala do dia 23 pro dia 24 de que ano? Abafa o caso. Viu, dona Salvador? Esse quadro foi pintado aqui no sarau da Casa Verde, da outra vez que Martônio veio aqui. A senhora estava aqui, né? Nós aqui estávamos. E ele cantando, pintando. E foi um momento. Aí ele falou, Amadeu, pode fazer aí, se quiser leiloar, vender, o que você quiser para reverter para a Casa Verde ou fazer parte aqui desse ambiente. Então, não tive dúvidas aí. Né? A gente está aqui, tem alguns trabalhos dele aqui que Olha para isso aí. são coisas realmente de Olha. Maravilhoso uma trabalho. beleza. E a lona é forte, viu? Olha, tô dizendo. Esse aqui é o presente de Dona Salvador. Tá parecendo
representando. Eu disse pra ela que quando eu voltasse aqui eu ia trazer Ô, meu irmão, que coisa uma linda, pintura né? pra ela. Olha. Olha, Beleza. Salvadora. Eu tô assinando, tá assinada. A senhora vou botar uma moldura aí. Mas vou deixar aqui, hoje eu vou levar não. Não, né? Vai de onde, né? Não vou querer. Eu vou escolher um para fazer aquilo que o Joaquim fez. Lindo, lindo, da música. Ele disse que ia fazer bem. Maravilha. Então, quem tiver interesse, onde é que encontra esses? Bom, essas fotos? isso aqui são reproduções de telas que eu já pintei, estou atendendo aí os pedidos de pessoas que estão querendo. Então, são reproduções. Tem uma loja virtual, né, no Instagram, chamado artiuna.loja. Aí a pessoa entra lá, vê a imagem que A quer. gente vai colocar nos comentários. Né? Artiuna.loja. E aí a gente manda deixar na casa da pessoa, em qualquer lugar do Brasil. Ou até fora, né? Ou até no exterior também, quem quiser, a gente manda deixar. Tá bom? Manda entregar lá. Então tem muitas telas além dessas que está aqui. Essas aqui faz parte de uma exposição que eu vim fazer, né? De um evento que eu fiz, a exposição. E aí tem mais lá na loja, quem quiser. Eu é só mandei entrar cadê lá. ele? Dali o meu, aquele grandão, tá passeando. Qual? Aquele Ah, tá ali guardado. Ah, sim. Ele tem a foto da senhora, né? Isso, agora tá Eu vou aí. botar ali de novo. Eu vou achar. Pronto, eu vou guardar aqui. Pra gente senhora arranjar leva um no jeitinho chão. pra botar Viu? no quadro bonito, pra ficar lindo, Jesus. que Presta deve então. ser. Deus lhe dê muitos anos de vida. A senhora E também. muito rica é a sua sabedoria. O que eu não fazer por você, mas Jesus faz. Pode dizer amém, que é de coração. Eu sou uma mulher abençoada. A bicicleta me atropelou, não bati a cabeça no chão. Graças a Deus. Foi ontem. Sábado. Foi domingo. Eu vim lá pra cá, né? Passei assim, aí, pô, o chão, só me dei conta no chão. Depois uma mulher, não sei nem quem foi que me pegou, me botou quase nos braços dela. Eu disse, mas eu tenho que pegar uma delícia aí. Aí só não foi em casa, mas ela não levou lá no corpo policial. Você, como boa capoeirista, não de mestre camaleão. É. Não fez mais que obrigação. Capoeira quando cai, cai bem. O cara mandou desde lá pra cá, me deu socorro, disse, não deixa que ele não, porque ele me deu socorro. Um rapaz que me atropelou. E eu passei o dia alto até já, graças a Deus. Agora eu vou pra casa, eu tô Vai descansar, vai comer sua batata doce, se alimentar direitinho. E não vamos consertar mais, que tá com um problema, não sei o que foi, ele vai consertar para lá mais. Tchau, tchau, Deus te Tchau, dê uma tchau. boa noite, Jesus livre de todo mal, viu? Amém. Mas eu aqui que vou pra lá, viu, João? Tá joia. Meu amiguinho. Pronto, tchau. Pois é, mano. A gente papo tem essa característica. Às vezes Boa chega aqui, uma viagem. pessoa, a gente integra a conversa e, para mim, Dona Salvadora, e você tem assim um lugar como se fosse bebendo da mesma fonte, né? Dessa cultura popular, né? Quando as entidades chegam, a gente tem que respeitar. Deixa a entidade se manifestar, é assim que acontece. Eu gravei algumas Salvador é músicas com ela aqui. viu, João? É. Ela tem algumas músicas também que são pontos de... E quando eu pedi para ela cantar de São João, era uma outra que a mãe dela disse que quando cantava, que outro dia ela cantou para uma beleza. Só que ela puxou aquela folia ali que é boa também, né? E aí já veio a sua, né? A Viva São João. E, bom, fala um pouco mais, né, sobre aqui, o universo, né? De onde você nasceu ali, com os pontos, o que você aprendeu ali dentro desse... Na realidade, quando eu estava vivenciando aquilo tudo, não tinha essa noção de que eu estivesse aprendendo algo que fosse influenciar no que eu faço hoje, né? Simplesmente absorvi aquilo no dia a dia, normalmente, como um produto do meio. Mas hoje, dentro do trabalho que eu faço, é que eu vejo que o quanto aquilo, tudo que eu vivi, fundamentou esse meu trabalho de hoje, né? Eu costumo falar disso, né? Porque lá no terreiro, hoje eu entendo que lá a gente vê a música, vê a dança, vê o figural dos figurinos que tem lá, né? A indumentária, vê a religiosidade, a ancestralidade está ali presente, que são os elementos da cultura popular, né? Vê a teatralidade, no sentido poético de que é uma entidade que está ali, não é a pessoa, é um outro personagem que está ali se manifestando e trazendo suas mensagens. Então isso
nos lembra o trabalho do ator que traz uma mensagem através de um personagem que não é ele, né? Então a teatralidade está ali, aqui tudo também. Tem essa ciência dos objetos, que também é uma ciência que às vezes as pessoas às vezes não conhecem muito, né? Porque no terreiro a gente usa muito esses elementos de objetos, né? A vela, a fumaça, o cachimbo, a bebida, essas coisas todas são instrumentos de trabalho, né? E tudo ali tem um porquê. As pessoas não usam. Quando se usa seriamente isso, conscientemente, o que está se fazendo? Não por simplesmente atender uma vontade de cada um. Mas que aquilo ali são instrumentos. Tudo aquilo que existe tem ciência. As pessoas que usam incenso na igreja católica usam incenso, no terreiro usam incenso, né? Algumas pessoas conhecem que se tirar uma resina de uma árvore, fizer um incenso e colocar na casa, limpa a energia da casa da pessoa. E é uma fumaça de uma resina, né? Às vezes as pessoas menosprezam o uso de uma vela, porque diz que é só um pedaço de cera e um pavio. Mas depois, se a gente for olhar, aquela cera ela é produzida ou de uma árvore ou de um inseto. É da natureza que faz aquilo ali. O pavio geralmente é de algodão, que é uma planta. Cada planta daquela tem uma ciência. Aí junte-se a isso uma cor, que tem toda a ciência das cores e o que elas são capazes de influenciar na nossa vida. Junte-se a isso o pensamento, que é uma força movedora desse mundo. Junte-se a isso a fé, que é uma das estruturas mais poderosas que existe na nossa caminhada nesse mundo. E a chama de um fogo aceso. Tudo isso é ciência, junto com uma vela. E às vezes a pessoa diz que uma vela não vale nada. Depende de quem acende. Da consciência de que se tem do que está usando como instrumento para potencializar um pensamento. Então esse instrumental está lá presente, né? Me lembrou agora do talismã. Aí os nossos instrumentos são o quê? Quando eu sou um músico, aí o senhor toca o seu violão, eu toco o meu tambor, mas aquele violão na sua mão, ele deixa de ser simplesmente um pedaço de madeira com algumas cordas colocadas nele. Passa a ser algo que potencializa algo que está na sua energia através dele. O meu tambor também é assim. Né? Então são instrumentos materiais, mas eles servem de potencializadores dessa nossa energia que nós temos. Né? Você perguntou o Talismã. Pois do talismã, né, que algumas pessoas fazem, porque é exatamente isso, porque os objetos eles também são impregnados de energia. Então às vezes a pessoa usa lá, junta alguns objetos, né? Por isso que nos terreiros eu via minha mãe fazer aquelas contas, de guias de conta, né? Aí dependendo das cores, das contas que você traz naquele colar, né? Lá no terreiro da minha mãe denominava de guia, as guias, né? Guia de conta. Então dependendo das cores, dependendo da quantidade, do formato como se faz, para que faz aquilo ali. Então é uma ciência de objeto, é como quem joga ali uns búzios em cima de uma mesa e através daqueles búzios adivinha as coisas. As ciências adivinhatórias através dos objetos, das cartas, dos búzios, tudo são objetos, mas envolvidos em uma ciência oculta, que toda ciência oculta é uma linguagem. A música é uma linguagem, né? A arte visual é uma linguagem, a pintura é uma linguagem. Então isso tudo se é uma linguagem, para que a gente compreenda isso mesmo, a gente precisa aprender a ler essa linguagem. E aí às vezes as pessoas não sabem ler, aí acham melhor dizer que aquela linguagem não tem sentido nem fundamento. Porque não sabe ler aquilo ali que está vendo. Então o talismã tem isso, é algo que as pessoas juntam num objeto, uma energia, condensam uma energia de um pensamento, de tudo isso que eu falei, de fé, de elementos da natureza, de construção de algo focado no pensamento, e aquilo ali gera uma onda de energia que traz um benefício para a pessoa. Embora a pessoa não acredite. Né? Não, mas o talismã só serve para quem tem fé. Pois é ela mesmo que move tudo isso aqui neste mundo, é a fé. Sem ela nós nem estávamos aqui. Essa coisa do talismã, tem um trecho no livro de Yogananda que ele fala do talismã como algo que
ele serve um propósito específico durante um determinado tempo, que depois ele cessou a função e já aconteceu comigo, né? De um talismã que eu tinha e de repente sumiu. Mas eu percebi que não, acabou a necessidade dele ali, né? Então eu mudou a minha relação, né, com o talismã como uma coisa que você tem que, um tesouro para assinar, é algo que está ali durante um determinado momento, né? Você acha que tem a ver essa linha de pensamento? Não vira apego, né? Vira Aí já uma é muleta, a né? Do jeito que você talismã vira uma marra, né? É isso que eu ia dizer. Deixa de ser um amuleto e passa a ser um amuleto. Porque a palavra mesmo é o talismã. É que eu uso é talismã. Porque a pessoa usa às vezes a palavra amuleto, né? Aí amuleto para mim é quem precisa da muleta para andar. E o talismã necessariamente não é assim. É isso que você explicou. Ele atende uma função até o momento que precisar mesmo. Aí o tempo que vai dizer da necessidade é a nossa condição, de um dia não precisar mais dele. Porque assim, né, talismã é algo que é uma bênção de pai e mãe, é um talismã. Né? Então toda vez que eu viajo, eu ligo para minha mãe, benção mãe. Quando eu começo meu show, benção pai, benção mãe, estou aqui no seu terreiro, abro a porta e chamo a guarda para assistir esse festeiro. É um talismã. Só que ele não é algo construído de tecido, de madeira, de elementos da natureza, mas sim da palavra e do pensamento e da fé. Né? Então se constrói esse momento, para guardar esse momento. O talismã é um instrumento de guarnição, que pode ser daquele momento, pode ser feito de diversas formas. É o que nos guarda, digamos assim, um instrumento de guarda, né? É esse sentido. Eu entendo. Lembrei que a gente falou, mostrou esses quadros belíssimos, que para mim foi o mesmo encantamento que eu senti quando assisti a sua apresentação aqui na Casa Verde, né? Foi renovado agora. Depois a gente fica enlevado te ouvindo cantar. E aí de repente você vem e mostra as pinturas, que é isso? Como é que pode caber tanta arte numa pessoa só? E como é que foi essa descoberta da pintura? Veio antes da música, ou junto, ou depois? Como foi isso? Veio primeiro a pintura. Agora a pintura, antes da pintura veio o desenho. Eu tinha 5 anos quando eu acho meu irmão mais velho achou uma revista de um banco ensinando a poupar. Era uma historinha da formiga e do tatu. E quando ele mostrou que eu abri aquela revista, que eu vi aquelas ilustrações, era um papel de boa qualidade e tinha as ilustrações coloridas, eu fiquei encantado com aquilo. Eu não sabia ler as palavras e eu disse, leia o que é que tá. Eu queria saber o que é que ele estava dizendo. Aí eu disse, leia isso aqui para mim, que eu vou olhando as gravuras e tu vai lendo. Eu olho as figuras, né, que a gente chama as figuras, e tu vai lendo. Aí ele ia lendo aquilo, aí passava a página, aí ele lia e eu lá. Quando ele terminou de ler aquilo ali, eu fechei aquela revista e disse assim para ele, eu quero desenhar. Ali eu já sabia que eu queria desenhar. Com 5 anos. E aí ele disse, desenha algo para mim aí. Não, mas não sei desenhar, desenha qualquer coisa. Eu peguei um papel, desenhei um bonequinho daqueles que é cabecinha, os pauzinhos. Aí me entregou, vê se tu faz igual. Aí eu peguei o papel, caneta e fiz igual o que ele fez. E disse, só que o senhor você esqueceu que aqui no seu boneco você não botou as orelhas, não botou o cabelo, não botou os dedos da mão, não botou os pés, não botou o umbigo do boneco, a gente tem umbigo, viu? Aí fui completando o boneco que ele fez. Dali eu comecei a rabiscar nas calçadas, quando terminava as fogueiras de São João, eu pegava o carvão e ia lá na calçada. O que vinha na minha cabeça eu rabiscava. Depois eu achei uma página de revista de quadrinhos que tinha um personagem que era o professor Pardal. Aí eu peguei aquela figura, achei legal, aí peguei o carvão e fiz na calçada igualzinho que estava na revista. Aí eu já tinha 7 anos. Aí eu disse, como é que eu consegui fazer isso? Pegar um desenho daqui e colocar aqui. Aí eu descobri que eu sabia fazer aquilo naquele momento. Aí eu comecei a procurar desenhos mais difíceis para poder reproduzir algo que não fosse só aquele. E aí, naquilo eu fui desenvolvendo esse negócio do traço. Na escola eu fazia desenhos, os trabalhos, né? Fui exercitando isso. Aí com 15 anos eu cismei de pintar um quadro. Pedi minha mãe para comprar uns tintas, 2 pincéis, aí pintei os quadros nos pedaços de madeira. E daí eu comecei, aí depois parei. Só voltei depois, lá
depois dos quase com uns 30 anos é que eu voltei a pintar. Aquela sua performance que você fez ontem, essa, uma música instrumental, você fala umas palavras. Igual Antes de você pintar o quadro. a poesia. É. Aquilo é uma, assim, porque naquele trabalho, cada poesia daquela é uma introdução àquilo que eu vou apresentar naquele momento, né? E por que aquilo chegou na minha vida? Como é que aquilo chegou na minha vida? Ou como é que ela está para mim nesse momento que eu estou vivendo? Então, nessa performance que eu faço esse quadro pintando, cantando no show, antes de começar eu digo é como que uma explicação. E que as pessoas possam querer depois assim, como é que ele faz isso, ou como é que isso chegou, por que isso está acontecendo aqui desse jeito, né? Então a arte que em mim se faz tem cores, tem alegria. Enraizada na paz, floresce ao nascer de cada dia. A imagem se junta à ação e por tudo faz com que eu sinta. E é com ela, a imaginação, que eu faço o retrato com a tinta. É uma poesia que explica como é que isso acontece em mim, né? Depois começa a música que você canta. Começa a música e eu começo a pintar o quadro e cantar. Deixa eu cantar ela aí. E essa música, quando eu escrevi a letra dessa música, não era... Na época eu não sabia que eu ia usar nesse momento. Eu fiz uma exposição de pintura e fui escrever um texto do folder da exposição. Um texto corrido, para colocar, explicando a exposição e tal, né? Contextualizando a exposição de pintura. E coloquei o nome dessa exposição de Marcantes. Depois é que eu percebi que, quando eu achava que eu estava colocando o nome de uma exposição que era para marcar algo, que também tem sentido, mas era já era uma previsão de que essa música iria ser usada por mim, mas para cantar nesse espetáculo que eu tenho hoje, que é o Mundaréu Sonoro. E aí eu fiz a letra, quando eu comecei a escrever, aquela letra chegou rimada. Aí eu vi que não era um texto para o folder, era uma poesia que estava chegando. E que esse texto tinha que ser rimado, então eu fiz. Quando eu terminei de fazer, porque a música, essa música que eu canto com a pintura, ela é minha só a letra. A música é de um cantor, compositor, percussionista lá de Sobral, que é William Rodrigues. É um percussionista fantástico, um artista fantástico, tem lá. E quando eu terminei de fazer aquela letra, algo disse assim, vá lá no William que ele é que tem que fazer a música. Aí eu fui na casa dele, levei a letra, William, eu trouxe essa letra aqui para ti, fazer a música. Aí fui para casa, de manhã, à tarde ele já me ligou, pode buscar que a música está pronta. E aí eu comecei a usar ela, deixei um dia quando eu fui gravar meu CD, ela entrou e eu gravei. Depois de que ela chegou, quando eu fiz o espetáculo, Mundaréu, que na época não tinha Mundaréu, foi alguns anos depois, porque eu comecei, nessa época eu não cantava profissionalmente, né? Quando eu fiz a poesia foi para a exposição. Aí ele fez a música e guardei. Depois que a gente gravou, aí foi que surgiu o espetáculo, e aí ela chegou para fazer essa parte do quadro, que eu percebi que essa música contava a minha história, de pintor, de artista, né? E que conta o que é esse mundaréu também, que é as coisas que eu faço através de um show musical. Aí a música fala disso, né? Imaginário do artista, por ele mesmo contado, modelado, pintado, escrito em verso cantado, guardado dentro da vida, no matulão da memória, juntado em grande painel, os retalhos da história. É sentimento de povo venerado com carinho, tecido cheio de flores, bordado devagarinho. É esperança guardada, feito voz de violão, que vibra ao toque das mãos nas cordas do coração. É o fio
as contas que formam um belo rosário das luzes do céu que alegram o olhar do visionário. É o além sem fronteiras, é a infinitamente que marca antes o artista e por ele marca a gente, que marca antes o artista e ele a gente, a gente. Beleza, beleza. Só para a gente já ir caminhando aqui para esse final do Genipapo, nome interessante porque também tem a ver com é o gene com G, né? De genética, de DNA, que ao mesmo tempo remete à fruta, né? O Genipapo que é escrito com J, né? E que é impressionante como essa fruta tem uma memória afetiva praticamente para todos, né? Todos que cheiram ela aqui no Genipapo falam sempre de alguma história da infância, lembra alguém, a mãe, a avó, alguma senhora, né, como você lembrou também, a presença feminina também, né, nesse universo. E o apoio, se a gente registrar aqui. Essa influência dos aboios que eu escutava quando eu era criança, né? Eu morava lá no sertão, no período que eu passava lá no sertão que a minha avó morava, na cidade que a minha mãe nasceu, e no outro sertão que tinha ali chamado Amanaiara, que era onde minha bisavó morou também, eu passava momentos lá na minha infância também. E aí a gente via isso, os vaqueiros passando, aboiando, carros de boi, também via lá na porta da minha avó passava. Tinha aquela sonoridade da roda do carro de boi que ele chamava muita atenção, eu achava aquilo mágico, porque na época eu não entendia que aquele som saía do eixo do carro de boi. Eu via quando o carro de boi passava, enquanto criança, que aquele som era algo místico acompanhando aquele carro, não era do carro, eu via assim. Era como se fosse um manto, é como se fosse um manto de som que quando aquele carro andava, aquele manto acompanhava ele. Eu não entendia que era do eixo do carro, produzido pela roda no eixo, né? Que dá aquele som. A sonoridade daquele é muito bonito, no carro de boi, né? Contínuo e assim, no meio daquele sertão, gera uma vibração muito bonita. E não sei porquê, quando eu via aquele som do carro de boi, eu sempre associava ele à luz do sol. Até hoje eu ainda estou estudando isso, que aquela sonoridade era associada, eu associava à luz do sol. Não sei se era o tom, a nota que emitia que era sol e eu achava isso, não sei, eu não entendo, não entendia disso não, mas era isso. E o aboio hoje, ele tá, eu sinto assim que essa influência, às vezes eu nem faço o aboio mesmo como o vaqueiro faz, né? Mas essa forma de cantar, essa vibração que tem por lá, eu acho que eu vejo isso presente na minha música quando eu canto. Existe uma veia musical que algo está ligado nisso, né? Mangaba, boiada, Na hora que você começou a boiar, que vem aí de um outro plano, né? Mostra ele aí. Professor! mais uma entidade presente. Ali é o Carlos Glória, que é Edu! Edu Nascimento. Edu Nascimento fez o primeiro Genipapo, né? Hoje a gente está fazendo o 15º.
Ele que abriu aí essa Meu programação. Chico, eu já encontrei em algum lugar. E o Onde tinha Edu, música e poesia, quase sempre. o Edu hoje começou aqui na Casa Verde a primeira aula para violão avançado. Sim. Então pode chegar a partir das 4 da tarde, junto com o começo do Genipapo, que é a gravação, né? A gravação às 4 da tarde. E aí, meu amigo Fábio Silva, o Genipapinho. Aqui é o Genipapinho. Tem aqui o Genipapão. Ah, tem ali um balde ali. Pode ir. Pode levar? Pode levar. Rapaz, eu Pega ali uns 4, 5 aí pra vou cá. matar a Quem ama não vontade de chora, não é isso? É isso aí. descobrir o geladinho de Genipapo. Eu tenho que experimentar. Rapaz, desde que falaram aqui, eu tô... Eu só lembrei de uma coisa que na hora que ele estava falando do carro de boi, tem um mancá, né? E tem até uma música de Jacinto Silva que fala, bate um mancá, carreiro, bate um mancá, toma cuidado para esse carro não virar. Ele conta que é um procedimento que faz ali, que é uma coisa do carro de boi. É também da sua região, essa coisa de bater o mancá? Esse tema aí eu não conheço, né? Porque assim, o contato com o carro de boi que eu tive era mais de visualizar. Porque em frente à casa da minha avó passava uma estrada, que era de acesso, as pessoas iam de um lugar para o outro. Então os carros de boi passavam em frente. Então, às vezes eu estava lá no quintal da casinha da minha avó, quando eu escutava o som do carro de boi, eu corria para a porta da rua para ver o carro de boi passar, porque eu queria entender que som era esse, de onde é que esse som vinha. Por isso que eu achava que era algo mágico, porque eu escutava primeiro o som. Eu lembro que quando eu escutei a primeira vez que eu escutei, eu corri na porta para ver o que era. Aí eu vi aquele carro passando, mas eu via o carro, mas não via o som. E aquele som acompanhava aquele carro. Você não via nada que pudesse estar e provocando para mim eu aquele disse assim, som, o que né? é que está fazendo isso? Eu vi que não era a pessoa, né? Tem duas coisas que eu lembrei agora. E outra coisa que quando era criança, que a minha avó trabalhava lá no matadouro, a mãe da mamãe. Ela ia para lá depois que fazia aquele tratamento das vísceras do boi, né? Ela que cuidava daquilo ali lá no matadouro, ela fazia a limpeza daquilo. E ela às vezes me levava para lá. E no trajeto da nossa casinha dela para o matadouro tinha uma, eu não sei se era esse o nome, oficina, mas era onde se consertava, eu trabalhava com ferro, fazendo ferro para... Tinha um ferreiro, né? Consertava, fazia facas, aquelas coisas, né? Ferramentas. E tinha um fole, que aí aquilo me chamava muita atenção. O figurado daquilo ali era muito místico para mim também. Era daquele fole que eles construíram, tinha uma coisa que eles faziam aquela sanfona, tipo uma sanfona para acender o fogo, né? Então aquele instrumento do fole, aquela madeira para acender aquele fogo, era algo que me chamava muita atenção. E quando era às vezes que eu passava, tinha uma peça maior que eram 2 homens que batiam. Eles tiravam do fogo a peça em brasa, né? Estava em cima de uma bigorna. E aí ficava com 2 marretas, um de um lado e do outro. Eu tenho essa imagem gravada como algo assim diferente, que eu achava linda aquela sincronia. Um pegava a marreta e ele se curvava assim, né? Para dar peso a bater naquela peça. Quando um batia que levantava, o outro batia, o outro batia. Aí eu vi essa imagem deles fazendo isso. O ferro e o som. Aquela musicalidade, o ritmo, a musicalidade, tudo isso era também essa manifestação dessa percepção da musicalidade da criança, né, nas coisas do dia a dia. Então eu lembrei disso também. Tá? Vini Papinho aí. Pegando uma inspiração aqui. Imantado. Peço a bênção a Santo Antônio, que esse canto enaltece, com Amadeu e Martônio, o Genipapo permanece. Eu vou pedir para ele cantar o Mundaréu Sonora com ele. Opa! Do Mundaréu. Ah, Não é nenhum, o nome não é esse dessa música, né? As Cores do Bem Me Quer. Essa música, na realidade, ela abre o show no Mundaréu, mas quando eu fiz para o meu grupo de teatro, que é o Bem Me Quer, Bonecos e Companhia. Eu fiz nesse pensamento, né? E aí, depois eu vi que não era também para o grupo, né? Era para o Mundaréu, o espetáculo. Algumas coisas desse espetáculo eu fiz antes sem saber. Aí quando veio juntar, criar o roteiro e tudo, aí encaixou isso tudo direitinho. Então a música de abertura é essa, né?
que fala da chegada dos artistas no lugar, no local, como é que as pessoas recebem, o que é que ele traz, né? Mundaréu, abre tua porta, já vem chegando a alegria, nas cores do bem me quer, então, bela companhia, nas cores do bem me quer, então, bela companhia, meu terreiro alumiou, clareou, acordando minha gente, se encantou, ao viver se alegrou, no ligeiro e do repente, ao viver se alegrou, no ligeiro e do repente, Mundaréu, abre tua porta, já vem chegando a alegria, nas cores do bem me quer, então, bela companhia, nas cores do bem me quer, então, bela companhia, com arte faço ciranda, na palma da minha mão, no mundo do faz de conta, ei, cordel da imaginação, cantando e contando histórias guardadas no coração. Laieira, lareira, lareira, e nesse mundaréu eu sempre dedico, né, e falo desses artistas que me inspiram, né? Luiz Gonzaga, Patativa do Assaré, né? Lia de Itamaracá, Amadeu Alves, Dona Salvador. Dona Salvadora, né? Mestre Panteca, que é o mestre de boi lá da minha cidade, né? Altair Veloso, Você já conhece o Bulibuli? Buli Buli, né? São os artistas populares que me inspiram, né? Mateus Aleluia. Deus aleluia, esse aí. Deve me encontrar pessoalmente com ele. Eu ainda não acho que não vai ter dessa vez, mas será um encontro maravilhoso. O Bulibuli, você, Mateus Aleluia e Altair Veloso. É uma possibilidade muito legal juntar essa turma aí no mesmo Genipapo. Vai ser pura inspiração. Amigo Juvenal veio buscar nosso Olha querido. aí. Bem sim, chegou na hora, rapaz. Eu vou lá logo mais. Fábio, agora é com você, meu amigo. Pronto, pode agradecer. Então, por essa. Então, eu que sou grato aí ao convite, né? Sempre. Espero que a partir de agora o Fábio Silva passe a te inspirar também, o Fabiola que está aqui também cuidando aqui da parte da filmagem. Você falou, a gente estava conversando antes de começar a gravar sobre o Rio de Janeiro, né? Sobre Itapuã, você citou Itapuã e citou o Rio de Janeiro como dois lugares que você sente que tem uma história No massa. futuro serão reconhecidas por tal, quando essa humanidade estiver pronta para isso. Porque, com certeza, esses lugares não vão deixar de existir, né? Só a humanidade é que vem a melhorar um pouquinho para reconhecer onde é que está e o presente que tem. Então, ser grato, né, a essas presenças aqui, compartilhar alguma coisa do que eu aprendi ao longo dessa caminhada e aprender também com vocês, né? Porque aqui eu aprendi algumas coisas hoje também interessantíssimas para mim. Agora você já vai saber, quando você for inventar alguma coisa, você Inventa. Eu tô bem dotado aqui de vento, então vamos inventar. Mas, isso, o que ele falou mais da inspiração, da Inspiração, conspiração, da tentação, da tentação, intuição, isso aí, tá tudo na caderneta. No outro Genipapo a gente fala muito, né? A gente um dia vai fazer um Genipapo lá em Sobral também. Tá bom, beleza. Gratidão profunda, gratidão imensa. Ô, filho, posso pedir sua bênção?